O assunto é cultura de segurança. Vamos conversar um pouco sobre o que realmente significa criar um ambiente seguro, que vai muito, mas muito além do que a gente costuma pensar. Olha, essa frase é poderosa, né? Porque ela vai direto ao ponto. A gente não está falando daqueles pôsteres no corredor ou daquela palestra anual que todo mundo tem que ir. Não, não. É algo bem mais profundo. A verdadeira cultura de segurança, ela aparece nos momentos de aperto. Sabe, é o que as pessoas fazem por instinto, quando estão na correria, sob pressão, ou quando acham que ninguém está vendo. Então vamos lá. É fundamental entender a diferença gritante entre uma empresa que só fala sobre segurança e uma que, de fato, tem uma cultura de segurança. Podem até parecer a mesma coisa, mas na prática são dois mundos completamente diferentes. De um lado, a campanha. São aquelas ações isoladas, sabe? Uma vez por ano, que geralmente usam medo para tentar motivar. O resultado? As pessoas acabam vendo aquilo como só mais um obstáculo, uma regra chata para contornar. Já a cultura é outra coisa. A segurança vira um hábito, algo do dia a dia. E isso não nasce do medo, de jeito nenhum. Nasce da clareza, de todo mundo entender o porquê das coisas e ver a segurança como parte do próprio trabalho. Tá, mas como isso funciona na prática, no dia a dia? É exatamente aqui que a teoria vira realidade. Vamos ver como esses princípios de segurança se transformam em hábitos, em coisas que todo mundo na organização faz quase sem pensar. Vamos começar pelo básico, senhas. Numa cultura de segurança forte, todo mundo entende que senha não é a identidade, é uma chave. Pensa bem, ninguém usa a mesma chave para casa, para o carro e para o escritório, certo? Então por que fazer isso com senhas? Reutilizar senha é um risco gigantesco. O hábito certo é criar senhas únicas, fortes, e usar um gerenciador de senhas aprovado pela empresa, que torna tudo isso bem mais fácil e seguro. E aí, a gente chega na autenticação de dois fatores, o famoso 2FA. A melhor analogia que existe é a do cinto de segurança. A gente não fica pensando se vai usar, né? Simplesmente entra no carro e coloca. É automático. O 2FA tem que ser tratado exatamente da mesma forma, uma camada de segurança padrão, que não se negocia. Aliás, o sinal de alerta deveria ser o contrário. Quando o serviço não oferece 2FA, aí sim é que tem que acender uma luzinha vermelha. Privacidade não é só um assunto para o departamento jurídico, viu? É uma responsabilidade de todo mundo todos os dias. É sobre pensar duas vezes antes de compartilhar a tela numa chamada ou anexar um arquivo num e-mail. Aquele compartilhar por conveniência pode muito facilmente virar um vazamento de dados por puro descuido. Não é sobre guardar segredos, é sobre ser responsável com a informação. Agora, a gente chega no teste de fogo de qualquer cultura de segurança, a engenharia social. É aquele momento em que a tecnologia fica em segundo plano e a resposta humana vira a nossa principal linha de defesa. Uma cultura de segurança forte cria o que a gente pode chamar de reflexo de verificação. Imagina que chega um e-mail super urgente pedindo um pagamento. Em vez de sair correndo para fazer, a reação instintiva é: opa, calma aí. É parar, questionar essa urgência toda, checar o remetente de verdade e confirmar o pedido por outro canal, como um telefonema rápido. É ter a tranquilidade de proteger o processo, mesmo que isso signifique dizer não. E se alguém cometeu um erro? Bom, numa cultura fraca, isso gera vergonha, silêncio, a pessoa fica com medo de contar. Já numa cultura madura, é o contrário. Os erros são vistos como aprendizado e são reportados na hora. O tempo entre um clique errado e o aviso é o que define se um pequeno incidente vai virar uma crise gigantesca. Ok, a gente já entendeu o que é e como funciona essa tal cultura de segurança. Mas a pergunta de $1 milhão é: como a gente constrói isso? Porque não é algo que se impõe de cima para baixo, né? É um processo, uma construção contínua. Tudo, absolutamente tudo, começa pelo topo, com a liderança. Sabe aquela história de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Pois é. Se a liderança fala que segurança é importante, mas na prática só pressiona por velocidade, a mensagem que fica é bem clara. O exemplo vindo de cima, como um líder participando ativamente de um treinamento, é o que define as verdadeiras prioridades da empresa. O segundo passo é crucial: tornar o comportamento correto o caminho mais fácil. As pessoas sempre vão buscar atalhos se os processos forem muito complicados. Então, o segredo é oferecer ferramentas que facilitem a vida, como gerenciadores de senha simples e um suporte rápido para configurar o 2FA. Assim, a segurança vira o caminho com menos obstáculos e não o contrário. Chega daquele treinamento genérico e chato. A verdadeira prática se constrói com exemplos do dia a dia relevantes para a empresa.
Em vez de focar só no medo, o treinamento tem que dar um passo a passo claro sobre como reagir a uma ameaça. A ideia é capacitar as pessoas para agirem com confiança e não com paranoia. Segurança não pode ser responsabilidade só do departamento de TI. Tem que ser uma rede. E como se constrói isso? Com rituais, como revisões periódicas de acesso e nomeando campeões de segurança em cada time. Essas pessoas ajudam a traduzir as políticas para a realidade da sua área e criam um sentimento de que a responsabilidade é de todos. Aquilo que é medido e recompensado é o que as pessoas fazem. Simples assim. Acompanhar métricas como a taxa de adoção do 2FA ou quantos e-mails de phishing são reportados mostra o que a empresa realmente valoriza. E mais, reconhecer publicamente alguém que reportou um risco é uma forma poderosa de educar e motivar todo mundo, criando um ciclo positivo. Quando a gente junta todos esses elementos, acontece uma transformação de verdade. A segurança deixa de ser vista como uma lista de tarefas irritantes e se torna um valor compartilhado, algo que faz parte do DNA da empresa. O cenário ideal é esse aqui. O ambiente onde o caminho seguro é também o caminho mais prático. Quando os sistemas e os processos são pensados dessa forma, o comportamento correto vira o padrão, acontece naturalmente, quase sem esforço. E para a gente fechar, fica essa reflexão. No ambiente de trabalho, a segurança vista como uma barreira, uma regra chata imposta por um departamento, ou é vista como uma responsabilidade de todos para proteger o negócio? A resposta para essa pergunta, no fundo, diz tudo sobre a verdadeira cultura do lugar. Obrigado por assistir, participe deixando seu comentário.